tarde, povo abençoado, povo próspero, seja bem-vindo. Você está no podcast do Prosperar Treinamentos, aqui no canal Verbo da Vida Taubaté. E nós temos aqui um imenso prazer e alegria toda vez que nós paramos aqui nas terças-feiras para conversar com você e passar insights, passar experiências de empresários, de homens de fé que usaram todo o seu conhecimento para empreender de uma forma diferenciada. E nós estamos aqui hoje, eu que vos falo, e daqui a pouco o que vos falará também será ele, Léo, mas segura o coração aí, Léo. Eu estou imitando mais ou menos você. Segura a emoção. Estou bem de imitação. Então vamos lá, eu sou o André Rocha, apresentador aqui também do Prosperar Podcast. Eu tenho uma empresa aqui na cidade de Taubaté, uma revendedora de automóveis e motos, e também um canal aqui no YouTube onde eu faço avaliação e reviews aí dos carros, aqueles carros top, né? Que você aí tem aquele desejo de colocar na sua garagem, mas de repente não tem acesso a um conteúdo específico sobre uma avaliação mais concreta ali sobre esse carro. Então eu também tenho um canal aqui no YouTube, mas hoje eu estou com ele aqui, Leandro Galhardo, e esse é o nosso segundo episódio da série aí, O Líder Eficaz, que foi muito bom. E se você não assistiu ainda o primeiro, corre aqui no nosso canal, você vai procurar lá da semana passada, que teve ali os níveis, né, a escalada do Líder Eficaz. Léo, seja muito bem-vindo. Fala, grande André, eu sei que você imaginou isso, que o Léo não veio hoje novamente. Calma, o Léo tá aqui, estamos aqui, obrigado. Eu que vos falo, eu sou Leandro Galhardo, sou Master Trainer em Coaching, Programação Neurolinguística, também sou mentor de negócios e apresentador aqui do podcast com o grande André. Estamos na parte 2, né, André? Parte 2, da liderança eficaz, que a gente falou. Se você não assistiu, só procurar aí, você vai ver o podcast anterior. Toda terça-feira a gente tá aqui. A gente estava falando sobre uma escalada da liderança, como você chegar nesse topo. E no primeiro episódio a gente falou sobre 3 níveis. O primeiro nível, posição. O segundo, relacionamentos. E o terceiro, resultados. Mas hoje, aí você vai estar vendo aí, olha, até tá na tela aí para você, olha, como chegar ao topo na escalada da liderança. Mostra os 5 níveis. No primeiro episódio, parte 1, a gente falou até o nível de resultados. Mas, Léo, recapitula para mim, recapitulo para tu. Vamos lá, terceiro nível, resultados. As pessoas te seguem pelos resultados que você proporciona para a organização. Perfeito. E a gente tinha comentado, né, André, no podcast anterior, que é onde a maioria dos líderes se encontram, porque são aqueles líderes que a organização depende dele para funcionar. Então eles estão dentro da empresa. E é aquele líder que às vezes não sabe delegar, não sabe construir uma equipe, e as coisas funcionam, dão resultados, mas consome uma energia muito grande do líder. Que no início, todo empreendimento é o SA, né? A gente atua em todas as áreas, mas a gente tem que subir um nível, e quando a gente sobe um nível, você vai perceber aí, ó, a gente, como subir um nível dessa escalada, depois do terceiro nível, a gente precisa adquirir técnicas de desenvolvimento de pessoas. Sabia que existe técnica, André? A gente percebe que é uma jornada, né? É uma jornada. E que essa jornada ela tem muito a ver com a preparação e você buscar estudo, aperfeiçoamento pessoal e também do seu time, da sua equipe, né? Lógico que o líder sozinho ali ele não vai conquistar muitas das coisas, mas o que nós percebemos até aqui, né? Esse nível de escalada, né? Agora nós vamos falar aqui do 4º nível, que é desenvolvimento de pessoas, mas nós percebemos ali que o nosso líder herói, né, que está subindo a escalada ali até chegar no topo, ele está buscando conhecimento, ele está sendo, de repente, até uma dica para você que também tem a sua empresa, quer empreender, buscar cursos, buscar conhecimento, networking, se conectar com pessoas como um treinador como você, né, você é treinador de equipe, treinador de líderes também, né, para dar aqueles insights para a pessoa melhorar. Mas eu percebi aqui que é sempre desenvolvimento pessoal também, né, eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu preciso ter mais conhecimento para que eu consiga transmitir isso aí para minha equipe, lógico, a busca do resultado. Por isso que você falou que o nível que a maioria se encontra é no resultado, porque o que mais ou menos resume, né? Mais ou menos não, acho que o resumo de tudo é uma empresa e uma equipe que também gera resultados, mas tem outras coisas por trás disso para poder dar o suporte, dar a base, que não é só resultado, né? Não é ter resultado a qualquer custo, né? Porque se você pensar em somente ter um resultado na empresa a qualquer custo, com certeza outras áreas vai estar falhando e esse resultado ele não vai se manter por muito tempo, né? Existem algumas bases que a gente precisa ter sempre essa noção, né? De
pessoas, de ter boas pessoas, pessoas motivadas, pessoas sabendo de um processo também bem estabelecido na empresa e também produtos, né? Fica na linha de quase 3 P's ali também, né? Pessoas, processo e produto, mas todo mundo tem que estar meio que atrelado e alinhado. E como nós estamos falando aqui de desenvolvimento de pessoas, bora falar um pouco mais aí sobre o 4º nível, Léo? Bora. Isso é uma coisa interessante, André, que é uma crença que você vai escutar por muitos empresários falar, que o olho do dono engorda o gado. É isso aí, tem muito ditado, né? É isso aí. O olho do dono engorda o gado. Mas sabia que não é muito produtivo você ter essa crença? Por mais que, o olhar do dono direciona e tudo mais. Sim. Mas pensa, todas as franquias que existem, né? Será que nessas franquias o olho do dono está ali engordando cada vez mais ela? Não, ele desenvolveu um processo em que replica isso, que não fica tão dependente a execução daquele que originou. Porque eu te digo isso porque eu já fiz muitos trabalhos que quando chega de quem criou a organização, ele acredita que a organização ela depende exclusivamente sempre dele estar ali presente, porque o olho do dono é o que engorda o gado. Não existe outra opção. E existe sim outra opção, você desenvolver pessoas. Você fica preso no seu próprio negócio, né? Você fica preso, e né? Você tocou no assunto de franquias, né? E eu tinha acabado de falar também de processos de pessoas, né? Que franquia faz justamente isso, né? É processo a todo tempo, né? Ele tem que fazer um estudo de caso, tem que planilhar, colocar isso aí numa cartilha que eles falam, né? Sim, sim. Para poder validar essa franquia. E existe um módulo, né? Que é o modo operandi, que fala? Modo operandi. Fala do jeito que você quiser falar, tava super certo, viu, André? O seu jeito é o jeito certo. Que existe uma determinada maneira que se você seguir aquele processo, né, da forma correta, como que tem que ser, da parte do marketing, como você cuidar do seu produto, como treinar a sua equipe, qual o tipo de líder que você precisa colocar, esse modo que foi escrito naquela cartilha já foi testado, aprovado, já passou por alguns erros, então existe um processo a ser seguido, né? Então aí vai de desencontro com essa questão de que somente funciona a questão do olho do dono engorda o gado, né? É porque o olho do dono engorda o gado, a empresa ela fica no máximo do seu tamanho. Por mais que o André é grandão, mas a empresa, né, ela vai ficar no máximo ali onde que os seus braços conseguem comandar. E a gente sabe que a organização ela pode ser maior do que o próprio André, ela pode ser maior do que o próprio empreendedor. Só que para isso você precisa passar por desenvolvimento de pessoas. Por isso que muitas pessoas chegam só no 5º, muitas vezes barram em alguma crença dessa. Mas quando eu subo para o nível de desenvolvimento de pessoas, o foco agora é em como fazer com que eu replique lideranças. Como eu fazer com que essas pessoas se desenvolvam a ponto de não ser necessário a presença do líder ali para que tudo funcione. O líder pode estar e deve estar como se fosse um navio mesmo, né? Ele está no navio, ele está sabendo tudo o que está acontecendo ali, mas ele está direcionando para onde que esse navio está indo no meio do oceano. Sim. Porque se ele fica sempre dentro, você vai ficar no oceano, mas aí você não tem esse direcionamento que precisa vir do líder. Olha as características como são interessantes. Ele potencializa o poder em outros através da delegação de tarefas. Enquanto no 3º resultados, às vezes o líder é muito centralizador, ele puxa o comando para si, aqui ele entende que ele precisa delegar as tarefas, ele precisa replicar essas lideranças. Agora existe, viu, André, uma grande diferença entre delegar e delargar. Sim. Tem muitas pessoas que delargam ao invés de delegar. Agora, o que é o delargar? O delargar é, de repente, eu tenho o André está lá na organização e tudo. Nossa, eu vi lá um podcast que eu preciso delegar tarefas. André, você vai fazer isso, isso, isso. Vai! Mas, tipo assim, será que o André tem capacidade para isso? Eu instruí o André. Instruí o André até tem capacidade. Mas eu supervisionei. Exato. Tem muitas pessoas que assim, só passei, delarguei. Então, você delarga, você largou, deixou lá para a pessoa realizar. Mas você precisa supervisionar, você precisa acompanhar, você precisa verificar se a pessoa tem capacitação para fazer aquilo que você passou para ele. Então, esse processo de delegar, ele não é simplesmente só falar para o outro realizar. E muitas vezes a pessoa também pode até... Você passou um cargo, né? E até eu tô vendo aqui, tem bastante gente aqui ao vivo, e se vocês se conectam com isso, já está acontecendo na sua empresa ou no local onde você trabalha, coloque aí também, vai tirando dúvidas aqui, que eu vou replicar as perguntas aqui pro Léo ao vivo. Nós estamos falando aí dessa questão de delargar, né? Você coloca uma pessoa até, você precisa fazer isso, mas não supervisiona e não tem um acompanhamento necessário para poder ver e fazer as métricas do próprio resultado, que aquela função realmente está sendo entregue da forma com que a empresa espera e até mesmo o líder espera, né? Ele simplesmente passou uma vez,
deixa a pessoa ali, e aí corre o risco também, né, Léo, de a pessoa ir esquecendo, né, de qual que é o processo, como que é as regras, como que é a cultura da empresa, e começa a colocar as suas próprias vontades, o seu próprio achismo, e aí o que era para ser uma visão bacana acaba tornando totalmente diferente, indo para um rumo totalmente diferente ali do que é o propósito da empresa, do que é a visão da empresa. De repente, um bom atendimento, uma qualidade, excelência no atendimento, no produto, acaba se perdendo porque eu não tenho alguém que acompanhe. Então eu faço do jeito que eu acho, do jeito da minha cabeça aqui. Eu acabei esquecendo o processo. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer, infelizmente acontece, porque não delega, delarga, não supervisiona. Perfeito. E até treinamento é uma coisa constante dentro das organizações, né? Qual a última vez que você treinou falando sobre esse procedimento? Deixa eu ver, foi quando a empresa começou, foi em 2000 e... Pô, é muito Mudou tempo. muita coisa, né? Claro, muda muita coisa. Treinamentos tem que ser uma constância, né? Tem que ser constante, até porque às vezes tem processos que a própria tecnologia modificaram. Perfeito. Né? E se você souber utilizar em treinamentos, capturar informações do seu efetivo, você vai ver que tem coisas que podem sofrer evoluções com o próprio avanço da tecnologia, e aí são treinamentos contínuos que fazem com que você se adeque a isso. Olha uma outra característica aqui. Procura conhecimento técnico para liderar pessoas. E aí que às vezes as pessoas viajam um pouco, sabe, André? Conhecimento técnico, ele vai auxiliar. Não é que o conhecimento experiencial, sua bagagem, né? Tem muitas pessoas que têm um espírito empreendedor, que já foram, elas já estiveram em ambientes que favoreceu com que elas desenvolvessem certas características de liderança, por exemplo, mas a gente tem que entender que o conhecimento técnico também avança para facilitar as coisas. Um exemplo disso são os sistemas representacionais. Já ouviram falar? Como assim, sistemas representacionais? Difícil. É difícil, mas eu vou facilitar para você. Você vai ver como é mais simples. Na programação neurolinguística, a gente chama de sistema representacional, é como o outro percebe o mundo. Existem pessoas mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas e pessoas mais digitais. Por que é importante você, quanto líder, saber disso? Porque existem liderados que são mais auditivos. Para ele, uma conversa que você tem, ele capta. Por quê? Porque o cérebro dele, ele associa, ele guarda mais rápido, ele aprende aquilo que ele ouve. Perfeito. É diferente, por exemplo, se você tem um liderado que é mais visual. Por mais que você fale as informações para ele, ele precisa ver aquilo. Léo, mas eu falei para duas pessoas, uma corresponde ou não corresponde. O erro está neles. Muitas vezes o líder fala isso, mas na verdade o erro está no líder e não adequar a comunicação dele para o sistema representacional do seu liderado. Verdade. Lembrando que a comunicação, ela não é necessariamente aquilo que você diz, mas o que o outro entende. Exato. E quem está comunicando como líder, que está mentoreando, ele precisa validar, ele precisa fazer essa verificação se realmente aquilo está chegando, aquela informação, se ele está conseguindo absorver. E pessoas que são visuais, elas têm a necessidade de ver imagens. O André tem a loja de carro, é como se fosse falar assim, olha, chegou o carro tal e ele está com um arranhão, não sei na onde. O auditivo, ele capta aquilo, ele imagina e ok, mas o visual, se você mostrar, aqui, eu vou te mostrar onde que é. Ele pode esquecer aquela informação, porque ele não teve vinculação com nada visual para ele gravar. Perfeito. E aí, às vezes a gente fala assim, um é melhor que o outro. Não, é só você não adequou a linguagem, né, sua comunicação àquele colaborador. Tem o sinestésico, por exemplo, que é um que as pessoas têm demais a achar que eles demoram muito para funcionar, que eles são meio lentos. Por quê? Uma pessoa que é mais sinestésica, quando o líder está desenvolvendo ela, você tem que entender que ela aprende mais quando ela está em movimento. Ela aprende mais na prática. Enquanto você explica uma coisa auditiva só pelo que você explicou, ok, captei, o visual precisa ver, o sinestésico precisa sentir, ele precisa tocar, ele precisa fazer a prática daquilo para agora entendi o que o chefe estava falando. Que legal, Léo. Se você quer desenvolver pessoas, você precisa entender de sistema representacional. Muito aí bom. tem um outro, que é um ser que a nossa nova geração aí, né? O filho, tem mais ainda? Tem, o digital. Auditivo, sinestésico. E o digital. E o digital é um ser que você vai encontrar bastante na adolescência atual, nos jovens. Segura a emoção aí. Pessoal, tá fazendo sentido para você? Eu tô vendo que tem bastante dispositivos conectados aí. Diogo Garcia já comentou com a gente aqui, Thaís Garcia, o Éden Felipe, uma boa tarde para você. Para você que chegou agora aqui no nosso canal, coloca aí se tá fazendo sentido até aqui para você. Eu tenho certeza que o áudio tá chegando bacana, a imagem tá chegando legal, mas coloca aqui um joinha, coloca um comentário para a gente saber se
tá fazendo sentido aqui essa aula que o Léo tá nos proporcionando aqui sobre liderança, e nós estamos aprendendo aqui sobre os perfis comportamentais, não só da sua equipe, mas também para você que trabalha com vendas. Você precisa entender que existem clientes também que são clientes auditivos, cliente sinestésico, cliente visual, e agora tem o cliente digital. E eu quero saber um pouco mais disso. Eu tenho certeza que a galera sabia aí. E até quando você falou do digital para mim há um tempo atrás, eu falei, caramba, eu achei que era só os 3 ali, né? Auditivo, sinestésico e visual. E o digital é o quê? É um ser humano? É um ser humano? É um ser digital que você não vê? Uma inteligência artificial? O que é isso aí? É um avatar? É um aplicativo? O digital são pessoas que, se você olha no dedo delas, o dedo delas tem uma digital diferente. Tá brincando? Eu vou olhar no meu dedo. Será que eu sou digital? Sim, você tem digital. Mas olha como é interessante que tudo isso ele veio pelo avanço da tecnologia. Tecnicamente dizendo, mas não complicando, as nossas memórias, elas são gravadas assim, de maneira auditiva, visual e sinestésica. Elas produzem certos sentimentos, elas produzem sensações do nosso corpo quando a gente lembra de certas coisas. Legal. O digital, ele veio com o avanço da tecnologia. Você vai perceber que seus avós, por exemplo, são pessoas mais auditivas, gostam de contar história, de falar e tudo mais. Mas é porque a geração dos seus avós, eles viveram a geração do rádio. E na geração do rádio, você só obtinha informações ouvindo. Se você não tinha as redes sociais, por exemplo, para saber sobre a vida de outra pessoa. Era em encontro, senta aqui, vamos conversar, e começava blá, 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 blá. Então era muito influenciado pelaquilo que estava ouvindo. O mapa de mundo deles, a vivência deles, estava muito com a parte auditiva. Aí veio a televisão. A televisão auxiliou o quê? Você começar a perceber a maneira visual das coisas também. Olha o boom que deu nisso. E jogando para hoje, o que a gente tem? A gente tem as redes sociais, a gente tem o celular na palma da mão e a gente tem uma maneira de buscar todas as informações muito rapidamente. Verdade. Você vai perceber que os adolescentes são mais digitais, porque o digital ele passa pelo visual, auditivo e sinestésico e tira uma conclusão. É aquele perfil que fica, mas qual o sentido disso? Por que eu tenho que fazer isso? Aquele pessoal que confronta. Questionador, né? Questionador, que é positivo. O que você vai ver muito na adolescência, porque realmente o adolescente, pela tecnologia, eu sou do tempo que tinha enciclopédia. Tá vendo? Aprendendo a falar ainda dela. Que eu via os planetas e tudo. Não sei se você está sabendo, vou só atualizar que Plutão não é mais planeta. Sabia? Muito obrigado por essa informação. Depois você dá um Google, você vai saber porque que Plutão não é mais planeta, que eu descobri recentemente que não é. Eu também não sei o que ele é, mas eu vi que tinha uma banda que fala que o nome da banda é Plutão não é mais planeta, aí que eu identifiquei, mas parece que é real. Legal. Antigamente você ia numa enciclopédia. Eu tô com dificuldade de falar enciclopédia. Em si, então, a pédia e tudo mais, ok? E aí você pesquisava. Só que até atualizar aquilo, porque foi uma atualização recente, que o Plutão não virou mais um planeta, não sei necessariamente por quê, demoraria um tempo até você atualizar ela. Hoje não. Hoje, se você pegar o Google e perguntar aí por que o Plutão não é mais planeta, você vai saber na hora. Na hora, muito e aí rápido, essa juventude, em segundos, essa juventude, todo acesso à informação, eles conseguem dando um Geogli. Dê um Geogli, conhece o Geogli? Google. Isso, dá um Google aí, você consegue todas as informações. Então, tudo aquilo que vem para eles, aquilo que eles veem ou Vicente, e a gente sabe que o marketing digital, né, que tudo que você pesquisa aí, quer pesquisar sobre bebê, de repente você começa a receber um monte de patrocinado sobre isso. Tudo isso que vem até ele, vem de maneira visual, auditiva e para produzir um sentimento. Olha os comerciais, como eles produzem sentimentos para aquilo que você ouve e vê, e como que eles trabalham muito bem isso, tudo intencional. Então as pessoas essa geração começa a ficar mais digital. Então tudo aquilo que você passa para ela por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que fazer uma faculdade? Por quê? E aí você tem que aprender que você, quanto líder, para desenvolver pessoas dessa geração, você vai precisar falar o porquê das coisas. Ou seja, né, Léo? O mundo mudou, né? O mundo mudou. Você está preparado para estar antenado e também conseguir transmitir, conseguir se adaptar. A sua empresa está preparada para essa questão digital, né? Porque nós estamos falando aqui da equipe digital, mas e o cliente também, né? Hoje nós estamos falando da facilidade de aplicativos para você. Hoje, de repente, a maioria das pessoas precisam aí do aplicativo, né? Motorista de aplicativo. E aí muitas vezes a pessoa demora para chegar no seu endereço, você já está cancelando porque está demorando mais, você já quer mais rapidez. Você manda uma mensagem para comprar algum produto e o vendedor não te atende no momento que você quer ali. Esse cara não quer me vender, deixa eu ir para outro. E a gente está nessa questão de querer um negócio muito rápido, né? Fast food, né? Essa é a ideia, né? Do fast food.
tudo rápido, tudo muito de fácil acesso. E por isso é aqui que esse bate-papo aqui com o Léo, que é programador neurolinguístico, é master trainer, é coaching, ele está passando aqui chaves que vai mudar não só a sua vida profissional, mas também da sua empresa, dos seus liderados, para você aplicar essas técnicas que são eficazes aí para o seu crescimento profissional. Para você que de repente deseja, André, eu não sou um líder, eu desejo liderar aqui. Pega esses insights, começa a anotar aí, ó, pega papel e caneta e salva essa live, que eu tenho certeza que muita coisa que nem começou ainda aqui, a gente falar não, já começamos, né? Dos níveis aí. Mas aqui o bate-papo tá tão bacana que já muita coisa bacana aqui já foi entregue, né, Léo? E é interessante isso, André, que se você principalmente está em uma fintech, em empresas de tecnologia, empresas que trabalham muito com o capital humano de jovens, você precisa saber desenvolvê-los de maneira digital. E de maneira digital, quebra um pouco o paradigma anterior que a gente tem de outras gerações, que faz o que o chefe está mandando, não questiona o chefe. Essas pessoas questionam sim o chefe, porque para elas o negócio precisa fazer sentido. Então até aquilo que eu preciso que você faça tal coisa. E aí o líder só fala, faz tal coisa. Ok, ele vai fazer aquela tal coisa, mas ele não vai fazer com a mesma precisão se ele soubesse o porquê é necessário ele fazer aquilo. São pessoas que necessitam que quando você as lidere, você as desenvolva, você diga exatamente por que elas fazem aquilo que elas fazem. São coisas que da outra geração já não tinha. Verdade. Então, das gerações antigas, assim, não, faz porque tá mandando, ok. Mas esse pessoal, para eles engajarem, você quer eles engajados, você quer eles vestindo a camisa da empresa, diga o porquê eles fazem isso. Então, é por isso que a gente vê muito o desenvolver de grandes organizações novas e que as pessoas não têm uma bagagem de experiência de 20 anos de mercado, mas elas têm de maneira digital o porquê das coisas, elas sabem lidar com essa geração e essa geração que está consumindo, que está fazendo as coisas acontecerem. Por isso, para você chegar nesse quarto nível de desenvolvimento de pessoas, você precisa entender sobre essas técnicas. Existem testes que você faz, mas existe em neurovendas, você tem, como o André disse, sobre clientes também, os clientes também agem dessa maneira, mas aqui no quarto nível, você procura conhecimento técnico para você liderar essas pessoas, para você capacitar elas e perceba que você investe nos seus liderados tempo, claro, você investe tempo para conversar, para mentorear, afinal é função do líder mentorear os seus liderados e você faz com que eles desenvolvam atributos da liderança. Eles começam a desenvolver atributos dentro daquela função onde que eles estão. E o grande resultado disso é que você replica líderes. Agora a organização ela não funciona só porque o André é sensacional. Porque se o André sai, então a organização morre. E o quanto que a gente vê, e olha como que é interessante, por isso que tem governança corporativa, né, que até tecnicamente a administração é uma matéria que você estuda, mas naquele momento que você estuda, você nem entende o que é. Depois, quando você sai, você entende. Fecha aspas. Mas governança corporativa é porque foi percebido que grandes organizações, os patriarcas, aqueles que desenvolveram a organização, quando morre a organização, morre também. Porque não fez o desenvolvimento de pessoas, não trabalhou o desenvolvimento de pessoas. Preparar pessoas para deixar o legado ali, né? Ou os sucessores, né? E dá resultado essas empresas? Não, porque eles estão no terceiro, o líder está no terceiro nível. Eu estou dentro da organização, eu faço acontecer, mas na hora que eu saio, eu não tenho pessoas desenvolvidas para fazer a continuidade. Muito centralizado na Muito centralizado. E a governança corporativa, ela faz justamente isso, ela descentraliza. Aqui para a gente fazer uma interação aqui, ó, o Diogo comentou que sensacional, faz total sentido, é a aplicação muito ampla daquela nossa primeira pergunta, né? E depois aqui também o conhecimento. Plutão não atende às características de planeta, por isso foi reclassificado a planeta anão. Planeta não, anão. Pô, anão. Muito obrigado, Diogo, Diogo, por obrigado você pela informação, Diogo. ter nos abrilhantado com o seu nível de conhecimento técnico aí sobre E aposto que ele deu o ex-planeta. Deu um Google para descobrir sobre isso. Plutão. Mas aí você vai perguntar, tá, Léo, esse é o quarto nível, mas e como chegar no último nível? O que é muito interessante é que o último nível você não chega necessariamente escalando, você é empurrado, você é direcionado para ele. Nós já estamos saindo do quarto nível, então, para o último nível? Para o último nível. O último nível, André, é uma consequência dos seus feitos no nível anterior. Uau. O último nível, você chega nele quando você olha para trás e vê os frutos, quando você replica lideranças, quando você, a sua liderança capacitou outras pessoas para se tornar líderes também, e é como se todos eles te empurrassem para cima. Então, eles te empurram, você chega no topo. E aí o quinto nível é o nível do alpinista. É aquele que ele é especialista em escalar. Pessoas especialistas em escalar montanhas. Um perito.
um perito, ele tem uma experiência, uma bagagem, ele sabe como fazer lá, mas do quarto para o quinto nível, os resultados dele são as pessoas que empurram, esses frutos que empurram ele para esse nível. Então só chega aqui e se torna um modelo de integridade quem passa para o desenvolvimento de pessoas. Por isso que tem excelentes líderes que são sensacionais, mas eles saem, morre a organização porque eles não desenvolveram pessoas. Ficou tudo centralizado ali neles. Aqui as pessoas te seguem pelo seu caráter, pela sua representatividade e percebe as características. Você é reconhecido na sua área, então quando pensam na área você é uma referência, eles lembram de você dentro dessa área. As pessoas falam de você diferente, elas falam de você com admiração. Isso. Você percebe que não fala de qualquer maneira, admira ele, porque percebe os frutos que ele na jornada dele, nessa escalada dele, os frutos que ele acaba criando, né? As pessoas percebem o legado que você construiu, ele tem essa percepção de qual legado que eu estou deixando, a organização é superior à minha própria existência, as pessoas, né, que eu capacito, elas são superiores até à própria organização, que é comum, muitos líderes, você forma dentro da sua organização e de repente eles saem e vão empreender, tá tudo bem, entendeu? Isso acontece muito com você, né, André? Quantas pessoas que passaram pela sua organização e se tornaram empreendedores se tornaram também. outros líderes, empreendedores. E você falou uma coisa muito interessante, né, que é o nível do perito ou nível do especialista. As pessoas procuram realmente um especialista. Quando você vai tratar algo de saúde, né, a gente procura especialista em áreas determinadas. Isso funciona também na área comercial, né? Eu tenho até o nome do meu canal no YouTube, é proposital dessa forma, especialista, porque eu decidi usar do meu conhecimento para informar o meu cliente. Então, Léo, acaba os clientes vindo até mim e perguntando: André, você que é especialista em carros, me tira uma dúvida aqui sobre tal produto. E muitas vezes essa pessoa pode ser até que não compre comigo porque eu não tenho aquele determinado carro na minha loja. Mas pelo simples fato deles me considerarem como especialista ali, considerar, né, ter admiração pelo meu trabalho, cara, eu queria tirar a dúvida aqui com relação a esse carro. Eu estou fazendo essa compra, mas o que você acha? Qual que é a sua opinião? E aí eu vou dar a minha opinião sobre o que realmente a pessoa precisa. Faço perguntas primeiro, né? Olha, que carro que você... Para que você está precisando usar esse carro? E aí você se torna um especialista. Então, muitas vezes as pessoas até pagam mais caro por um serviço, por um produto, que sabe que vai estar fechando ali algo com alguém que é perito, com alguém que é especialista. Então, você eleva o nível ali, as pessoas começam a te procurar realmente porque você subiu o nível, você subiu a régua. Perfeito. E posso dizer o que o mercado precisa, as organizações precisam, são de especialistas em desenvolvimento humano, em desenvolver outras pessoas, em fazer com que não só um líder brilhe dentro da organização, mas que existam muitos outros líderes que fazem com que a organização funcione. Aqui, né, a última característica no nível alpinista, você é um exemplo a ser modelado. As pessoas pegam você como referência e elas seguem os passos que você seguiu, porque elas sabem que isso deu certo, porque elas veem o resultado que aconteceu com você. E aí eu te pergunto, né, André? E eu deixo aqui a pergunta para o pessoal, né? Em qual nível você está na escalada da liderança? Então aqui fica uma reflexão, você assistiu a primeira parte, assistiu a segunda parte, e tem esses 5 níveis. Eu sei que de repente você pode, nossa, eu estou no nível de posição. Pô, tudo bem. A primeira coisa é a conscientização. Você se conscientizar em qual nível você se encontra, porque você não tem como começar a escalar sem saber necessariamente em qual nível você está. Mas depois que você percebe, poxa, eu estou só na posição, por que eu estou só na posição? Para que ajude as pessoas aí, Léo, que estão, talvez acho que tá na tela aí, né, em qual nível você está. Resume aí, o nível de posição é aquele que é o... Nossa, desculpa, André, eu não sei. Tô brincando. Te peguei, André. Achei que foi, caraca, velho. O nível de posição, você atua na sua liderança pelo poder que foi investido, pelas regras, como é que tem que funcionar aqui assim. Eu estou na posição, eu mando. Não, isso? Não, agora na hora de você falar. A regra que é quando um tá falando, é assim que ele age. Entendeu? Olha, então ele aplicou muito bem aqui agora. Ele age cortando. Existe a hora de você falar, a hora de você falar. Tá na regra estabelecida. Quando um tá falando, o outro não fala, André. Perfeito. E aí assim, aí o que acontece? O André vai continuar falando, o André vai ser, o que foi isso? Que corte que foi esse? Meu. É tenso você trabalhar quando tem uma liderança assim. Porque só nas falhas. André, essa mão vira pro lado, você colocou a mão, é só focado nas falhas e siga as regras. André, eu fui pra Ilhabela, não sei o quê. Tá, não quero saber.
ou não tô nem aí pro que você tá falando e eu vou seguir na vida. Não, a pessoa chega lá, né, de repente numa equipe de vendas, nossa, eu feliz da vida que eu fiz uma venda hoje. Não, você não fez mais que a sua obrigação. Exato, não mais você não que fez você foi mais que a sua contratado. obrigação. Sim, Vamos lá, sim. posição 1, essa foi a que você falou. O nível 2, até para as pessoas aí se identificarem na questão Perfeito. de em qual nível você tá, né? O O nível 2 de relacionamento. E aí é interessante porque assim, quando você se identifica em qual nível você está, você olha pro nível de cima e você assim, então eu preciso fazer isso para chegar nesse nível. Perfeito. O segundo nível é aquele líder que se relaciona. É aquele líder que chega, nossa, André, e aí, como que foi lá um negócio em Ilhabela? Só que você relaciona demais, né? E aí, qual é o problema? Se você fica só no relacionamento. Porque só no relacionamento você perde um pouco a mão e esquece que a empresa precisa do quê? O clima tá totalmente agradável, Tá tá ótimo. top, mas não tem resultado. Bom, Não tem resultado. beleza, gente, vamos lá. Aqui nós estamos passando pelas etapas para você identificar aí e anotar em qual nível que você tá. E os mais corajosos, coloque aqui nos comentários. Aqui, ó. Vamos lá. Coloque nos comentários qual nível você tá. Nós estamos aqui no segundo. Terceiro, que é o nível resultado, que você falou que é onde a maioria se encontra. Nível de resultado nada mais é que aquele que cumpre as suas tarefas, entrega resultado. Se relaciona muito bem com a equipe, faz acontecer. E aí ali, pô, que sensacional. O André dentro da organização faz o negócio acontecer. Mas aí o André não tira férias. Mas tudo aí se o depende André muito. sai, tudo centralizado no André. Okay. Ele não replicou Gera o conhecimento. resultado, mas se eu sair da empresa porventura para tirar umas férias, por exemplo, já não vai ter o mesmo resultado. Então a pessoa não pode nem tirar férias. Né? Não pode nem tirar férias. E esse aí, é o nível 3. Perfeito. Vamos para o nível 4, que é o nível de desenvolvimento de pessoas. Aí eu entendo que, ok, eu tenho uma posição, me relaciono com as pessoas, a gente dá resultados, a equipe dá resultados, mas agora o meu foco agora eu preciso desenvolvê-los para eles darem o resultado sozinhos, sem a necessidade do líder. Não é que o líder vai sumir, mas se ele sumir, se ele desaparecer, se ele for para uma outra coisa estratégica, eu já tenho um backup pronto. Eu já tenho um backup pronto, eu já tenho pessoas desenvolvidas intelectualmente. Porque esse é um dos problemas que ficam muito no terceiro resultado e não vai para o quarto. Porque fica no linguajar popular, pau mandado. Faz isso, siga aquilo, vai lá, a pessoa tudo faz, tudo bem, porque se relaciona com a equipe, mas ela não entende também o porquê que ela está fazendo aquilo. As problemáticas que vêm na organização, ela espera o líder falar o que é para fazer e ela não pensa, aí não desenvolve. E dentro do nível 3 também, passando para o 4, aí, o cara já tira da mentalidade aquela situação que se eu for treinar e desenvolver outra pessoa que eu vou perder meu cargo. Perfeito. Cara, se você está numa grande organização, se hoje você é gerente, você pode chegar no cargo de diretor, sendo que você preparou o backup ali, né? Ou ser convidado para alguma outra empresa, enfim, para você assumir, né, como um diretor, né? Enfim, você já deletou aquela questão de eu não vou poder treinar outras pessoas porque senão alguém vai tomar a minha cadeira. Então já comecei a desenvolver pessoas, já estou começando a replicar o meu conhecimento, né? Perfeito. Olha que bacana, já elevou mais a régua ainda. E o quinto e última posição, em qual nível você está? A gente está muito curioso para saber. Perfeito. E qual nível você está? É o alpinista. Que alpinista não tem como. Se você nunca desenvolveu pessoas, você nunca vai chegar no nível de alpinista. Porque os resultados, são os resultados, né? Deixe-me ver os seus frutos que eu te digo de qual árvore você vem. Nossa. Perfeito? Nossa, filosofei agora. E aí você vai perceber também, olha, é possível você estar em níveis diferentes para uma mesma equipe. O que acontece? Um exemplo fácil disso é um novato. Entra um novato dentro da organização, entra um integrante novo, por exemplo, dentro de uma congregação, e se não tem relacionamento com aquele líder, ele vê ele numa posição. Não tem nada de errado. Por quê? Porque ainda não desenvolveu relacionamentos, ainda não desenvolveu para aquele liderado que estar com o líder, seguir as orientações dele, dar resultado para ele, para a organização. Perfeito. Ele ainda não investiu tempo para desenvolver o seu liderado. Então, existe um processo, um fluxo natural. Mas quando você olha aí para aquela escalada, para a maioria dessas pessoas, onde você se encontra. Então não fique receoso que fale assim, nossa, mas tem um que parece que eu só estou na posição. Agora só perceba, você desenvolve relacionamentos? É nítido que estar com você desenvolve resultados nele? Você já tentou desenvolvê-lo? Então você vai estar ali, só numa posição. Por isso que é o chefe, né? E é comum isso ter na organização. É claro que você vai, né? Que a maioria das pessoas que estão debaixo da sua liderança, elas estejam no mesmo nível. E o que é interessante, né, André? Que essa escalada, ela serve para você também como pai ou mãe. Exatamente. Porque como pai ou mãe, você também é mentor do seu filho. Exatamente. Você é líder do seu filho, né? Faz sentido, André? Total sentido. Nós temos a oportunidade, nós que somos
pais, né, de treinar os nossos filhos a todo tempo, né, não deixar ele ser treinado aí pela, né, nós estamos falando de uma era digital, onde tem facilidade de acesso à internet, né, você falou da enciclopédia, dos livros Barça que você comprava antes, hoje em dia você tem o Geogli aí, que é tudo muito mais fácil. Perfeito. E aí você tem uma oportunidade, você como pai, tem filhos em casa e não está exercendo a liderança. Mas vocês estão falando somente do mundo corporativo, do mundo empresarial. Não, esses ensinamentos também servem para você, líder da sua casa. Você tem a grande missão de ser o primeiro treinador ali, o coaching dos seus filhos, né? Perfeito. De treinar eles, não somente deixar tudo de mão beijada para os filhos, ensinar sobre dar valor às coisas, não o preço, né? Dar valor a alguma frustração que eles possam sofrer dentro de casa ali, algo que você possa colocar como situação, porque senão isso vai acontecer na escola, vai acontecer ali o bullying na escola, muitas coisas que a gente pode ter a oportunidade de treinar os nossos filhos dentro da nossa própria casa, né? Sim. Primeiramente ensinando os nossos filhos no caminho onde eles devem andar, que é através da palavra da Bíblia, né? A palavra viva e eficaz, que é essa que nós acreditamos, né? E, além disso, usando técnicas também, né, Léo? Sim, e é interessante que aqui você percebe muito essa escalada nos pais, né? Perfeito. Até pelo linguajar que eles tratam com os filhos. Faz porque eu sou seu pai. Faz porque eu tô mandando, eu sou seu pai. Então só tá mostrando que assim, faz porque eu tô numa posição, faz só porque eu tô nessa posição, porque eu sou seu pai. É diferente. Você pode atuar assim, como você pode se relacionar com seu filho e ele faz pelo relacionamento que vocês desenvolveram. A partir do momento que ele percebe que o seu filho percebe que seguir as suas orientações, seguir a sua mentoria como pai, você dá resultados para a vida dele e resultados para a vida da sua família, né? Apesar que ele faz parte da sua família, aí ele começa a te ver nesse terceiro. Poxa, seguir as orientações do meu pai acontece assim, assim, assim. Até que chega um momento que você vai começar a desenvolver o seu filho agora a ter os próprios pensamentos. Perfeito. E aí quando o André disse isso de coaching, né? Como que o coaching auxilia? Às vezes as pessoas complicam o entendimento do coaching quando ele é tão simples. Às vezes o seu filho vem com coisas que até então você como pai, existe o processo mesmo de mentoria. Seu filho ainda está num processo de aprendizado, né? Na fase da adolescência principalmente. Mas já na fase da adolescência, você pode começar a utilizar a metodologia de coach, por exemplo, para desenvolvê-lo. Como assim, Léo? Quando ele vem com uma demanda para você, que você já chegou no terceiro no resultado, agora você questiona, e o que você acha que é correto dentro dessa situação? É diferente, você olha, o correto é assim, assim, assim. Existe um momento que sim, você vai pensar pelo seu filho, você está mentoreando, você está dando resultados que ele está seguindo. Mas tem um momento que você está já preparando o seu filho para quando você não estiver. Então, e o que você acredita que seja o correto nessa situação? Porque o coach é a arte de perguntar. Esse processo de pergunta, volta a bola para outra pessoa, peraí, deixa eu pensar. Porque quando ela pensa, ela vê baseado em tudo que eu aprendi, baseado em tudo que eu estou vendo, eu acho que o caminho é esse. E agora você como pai valida. E se não é que não valida, não faz assim. Por que, pai? Porque eu estou mandando. Você volta para a posição. Explica, principalmente essa juventude, explica o porquê aquele caminho não é interessante, quais as consequências. Aí você está vendo que você está desenvolvendo o seu filho. Até um dia que o seu filho vai te jogar lá para cima, você vai se tornar um modelo de integridade para ele e muitas vezes até referência para colegas, para amigos deles. Uau! Isso fez sentido para você, André? Muito bom, Léo. Excelente, hein? Mas, André, posso te dizer, existe uma escalada ainda de maior referência do que a escalada dos próprios pais. É mesmo? Existe, André. E é a maior organização familiar que a gente sabe, né? Existem pesquisas do Sebrae, que é a maior instituição que trabalha com empreendedorismo, em que grande parte, mas grande parte mesmo, se não me engano, é mais de 80% das empresas, elas são de estrutura familiar. Então, são pessoas que vão trazendo, eu tenho até uma mentoria em Cruzeiro, que a família Silva, e o nome da empresa é Silvas. Aí tem toda a família, eu, se não me engano, eu conheci 3 pessoas só que não são da família Silva. Aí tem os parentes e tudo lá. Mas grande parte das empresas tem uma estrutura familiar, que é um grande desafio. Às vezes a gente contrata as pessoas, né, traz pessoas da nossa família por confiança e aí, de repente, não é adequado ali para o cargo, mas é um assunto de um outro podcast. Mas a maior organização familiar, ela, de todos os tempos, ela também utilizou a escalada da liderança, André. Você sabia? Não, sabia. Eu vou te dizer que esse processo, ele demorou 7 dias, André. Em 7 dias tinha um pai, porque é uma estrutura familiar, tinha um pai, tinha um filho e tinha um auxiliador para construir toda essa organização. Legal. E aí eles foram e colocaram o quê? 2 colaboradores.
2 colaboradores para trabalhar dentro dessa organização, que foi 6 dias, no 7º deu uma descansadinha, porque precisa descansar também. E aí esses 3, o pai, o filho e o auxiliador, fizeram essa construção, colocaram 2 colaboradores, e aí eu não sei se você sabe, mas às vezes os colaboradores não fazem exatamente aquilo que é previsto, né? Tinha uma regrinha eles foram lá. Complicaram tudo. Complicaram tudo, perderam o acesso a ter essa organização, e aí o pai, o filho e o auxiliador falou, caramba, saiu, os 2 filhos fizemos toda essa organização para eles. Mas sabe o que é muito interessante? Que o líder, o verdadeiro líder, ele tem um plano, ele é rápido, ele é ágil, porque o líder fez um plano. Juntou lá, envolveu o pai, o filho e o auxiliador, e eles fizeram um plano para passar por essa escalada da liderança, para fazer com que todo mundo voltasse para aquela organização. Não é sensacional isso, André? Muito sensacional. Você sabe de qual organização que eu estou falando, André? Léo, eu sei, mas eu gostaria que você comentasse, abrilhantasse aí com o seu fechamento dessa linha de raciocínio. Dessa linha de raciocínio, isso. Né? Pode ser que você esteja aí suspeito. Eu tô achando que está parecendo com uma organização que eu conheço. Eu posso dizer que, possivelmente, se você está assistindo aqui, você faz parte. Se você não fizer parte, você pode procurar e fazer parte também. Lembra que, eu sei que você não se esquece daquilo que você se lembra, né, André? Você se lembrou que lá no comecinho eu falei que tudo inicia, né? Tudo começa e termina na liderança. Perfeito. Né? Todas as situações, elas iniciam, começam no líder e terminam no líder. E aqui tem uma passagem, olha, em Apocalipse 21:6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E é interessante que aqui o princípio e o fim mostra também nessa grande organização que começou com ela e termina com ela. Da mesma maneira que eu comentei lá com vocês na escalada da liderança, que tudo começa e termina no líder, aqui está mostrando. Verdade. Então, olha que interessante, se você ainda não captou de quem eu estou falando. No próximo slide aqui, olha. Primeiro nível, o nível da posição. Lembra que eu comentei com vocês o nível da posição? Olha que em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, que a gente está falando de Jesus, já existia, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Ou seja, Jesus, ele tinha a posição, ele criou tudo aquilo. Ele já tinha uma posição estabelecida. Perfeito. Mas se ele ficasse só na posição, será que todo esse plano funcionaria? Ele precisaria subir mais um nível. Ele já tinha posição desde o início, ele tinha criado tudo. Está aí a palavra falando, ele já existia. Sim. Mas ele precisava subir um nível, ele precisava se relacionar. Para o nível de relacionamentos. Ele subiu um nível. Veio se relacionar. E olha, aí Jesus veio, né? Você sabe toda a história que Jesus passou pela Terra. A gente está em 2023. Então faz 2023 anos que essa história iniciou, né? Porque caso você não saiba, se você foi procurado de Plutão, procure também, porque a gente está no ano de 2023, que é depois de Cristo. Então você vai saber que, então já faz 2023 anos que isso aconteceu. Jesus se relacionava com seus seguidores. Ele não era só porque eu que criei tudo isso, desde o princípio eu estava. Ele se relacionava. Olha, a gente tem várias passagens que mostram isso. A mulher samaritana, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. O Zaqueu era o publicano cobrador de impostos. Estava lá Jesus se relacionando. As crianças eram conduzidas à sua presença. E aqui quando a gente joga até para a organização, né, às vezes as crianças são os novos colaboradores. Exato. Né? Até os novos colaboradores, Jesus trazia para ele. Nicodemos era o líder religioso. Aqui a mulher do fluxo de sangue. Ou seja, Jesus mantinha as pontes de acesso à sua pessoa. Ele tinha uma posição super estabelecida desde a fundação, mas ele também se relacionava. Só que só o fato de se relacionar não ia fazer com que ele chegasse no 5º nível do alpinista dentro desse plano, porque ele precisava o quê? Demonstrar resultados. Ele tinha as boas novas, ele tinha todo o evangelho que ele trazia. Ele tinha uma mensagem que ele estava trazendo de liderança, mostrando, esse é o caminho, né? Na verdade, eu sou o caminho, ele era o caminho, né? Ele é o caminho. Mas ele precisava subir mais um nível, ele precisava demonstrar para aqueles seguidores, para aqueles liderados, que através de fatos, através de milagres, de acontecimentos. Dava resultados, a minha palavra dá resultados. Alguns precisavam vir para crer ali também, né? Sim. Mas e resultados seriam isso aí. É disso que você vai falar? De milagres? É disso, olha. O chefe religioso, a filha morta,
Jesus trouxe a vida. Ressuscitou. Os cegos voltavam subitamente a ver. Aí você vai ver aí no slide que tem as passagens aí. Ou seja, aquilo que eu estou falando, a mensagem, aquilo que eu sou, olha o que produz. Olha produz resultado da fé, resultado de seguir, de se manter na palavra. Exato. De me seguir, né? Seguir o que eu estou falando, que é da criação, é do Salvador. Que bacana. Perfeito. Os aleijados podiam andar, alimentou milhares de pessoas com pouca comida. Tudo aquilo que ele estava evangelizando, Amém. Que ele estava dizendo, estava acontecendo, as pessoas podiam ver. Andou sobre as águas, ou seja, a mensagem que ele trazia, né, todo o plano que foi criado, ele tinha uma posição, ele se relacionou e mostrou que, olha, isso dá resultados. Se só parasse aí já seria incrível, mas ele precisava subir mais um nível, por isso que sobe, no quarto nível, desenvolvimento de pessoas. E olha que em Mateus 10:1 diz, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder, ou seja, delegou, né? A gente falou sobre a delegação, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então não ficou só investido nele, ele trouxe 12 para perto dele e agora ele começou a desenvolver pessoas. E aqui, né, às vezes acontece quando aquele líder que você comentou, né, mas eu vou desenvolver o outro e o outro vai ser melhor do que eu e o outro vai ocupar o meu lugar e o outro me traiu. Não é? Não é verdade? Porque a gente tem quem? A gente tem Judas. Em Mateus 26, do 14 ao 15, olha. Então, um dos 12 discípulos que Jesus chamou lá para subir, está lá no quarto nível para desenvolver pessoas, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. E ele disse, quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Agora pensa se Jesus tivesse parado aí, né? Falou, pô, Deus, tendo do planejamento todo... falar, o auxiliador, né? Espírito Santo e tudo mais. Aí você me põe um que traiu. Parou tudo. Tantas vezes acontece isso dentro da organização, quando o líder está desenvolvendo, que por causa de um que não deu certo, ele foca mais nesse um e expande isso do que os outros 11 que tiveram tantos reflexos, né? Jesus não parou aí. E a continuação disso, né? A replicação dos seus liderados, que até hoje a gente está aqui falando dele, quantas, né, milhões de cristãos estão falando sobre isso, ele se tornou, né, no quinto nível lá, o alpinista. Em 2 Coríntios 5:18, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, por causa dos 2 colaboradores iniciais, se você não pegou ainda, é Adão e Eva, por causa dos 2 nós nos tornamos inimigos. E por meio de Cristo, né, por meio do sacrifício que Cristo fez, a gente foi transformado de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele, ou seja, evangelizar, passar toda essa mensagem. E há 2023 anos, né, desde que tudo isso aconteceu, por ter chegado nesse nível de alpinista, por ter feito toda essa escalada, né, usando aqui de maneira metafórica esse entendimento dos cinco níveis da liderança, se tornou um modelo de integridade e hoje tantas pessoas modelam a quem? Modelam a Cristo, né? E ele deixou isso no legado, deixou a palavra dele. Agora, se para você que está assistindo falar assim, Léo, que viagem, eu não entendo muito sobre isso. Calma, segura a emoção, porque as matrículas estão abertas de onde? Do Rema. Isso que eu ia perguntar, né? Da onde que veio o conhecimento, e você teve uma estrutura também, né, Léo, para ter estudado, né, no Rema. Para quem não conhece, Rema é a escola teológica, né, a escola bíblica, que faz o estudo da palavra, são matérias maravilhosas no período de 2 anos, e bem dito aqui pelo Léo, as matrículas estão abertas, mas fala um pouco aí do Rema, como é que foi o seu conhecimento com o Rema, quando que você se formou e o que isso transformou, e aí tem esse testemunho pessoal seu, como é que foi ter conhecido o Rema para você? Eu não fiz o Rema, André. Tô brincando. Te peguei e falou, ué, como assim? Você tá vendo até aí na tela aí? Eu ali com o Rema, com a minha digníssima esposa, que eu vou abrir um parênteses. Feliz aniversário, hoje é aniversário dela. Aniversário dela? Feliz aniversário, Gabi. Fazendo 29 anos na mente, mas 32 no documento. Quem pergunta, ela fala 29, depois ela lembra que tá com 32. Não precisava você ter entregue esse resultado aqui. Né? Mas era descolada com isso. Enfim, ou se não é para ser. Eu fiz o Rema, André, foi interessante que assim, eu fiz o Rema em 2013, 2014, me formei lá em Natal, na época eu morava em Natal, e todo o conhecimento técnico que eu tenho hoje de desenvolvimento de pessoas veio posterior ao Rema.
E o Rema para mim foi muito importante porque eu não tinha um conhecimento, eu não tenho uma família de estrutura em igreja, por exemplo, né? Éramos todos católicos não praticantes, né? Então quando a pessoa falava assim, católico, aí se a pessoa falava um pouco mais, assim, que eu sou católico não praticante. Se ela fosse aprofundar, falar de um santo, falar de alguma coisa, você fala, é católico não praticante, por favor. E a gente não tinha muito essa base, né? Então quando eu conheci a Verbo da Vida lá em Natal e quando eu conheci o Rema, eu estava muito sem informação, então não tinha que limpar uma coisa para entrar outra. Então já o negócio já foi entrando sem precisar esvaziar ou tirar alguma coisa que tinha ali, porque eu já não tinha mesmo muito conhecimento. E o Rema foi muito interessante porque eu comecei a conhecer de algo que para mim não existia, né? Não tinha experiência em relação a isso. E todo esse conhecimento, depois quando eu fui buscar o conhecimento técnico, eu vi que não se contradizia. E eu vi que todo o conhecimento técnico vinha do conhecimento bíblico, né? Mas é interessante que assim, tem pessoas que vão entrar por ir para a igreja e tudo mais. Eu vejo que tem pessoas que não vão para a igreja, mas elas vão te encontrar onde seu conhecimento técnico, que também é baseado, Sim. vai abrir aquele alerta. E o Rema foi fundamental para né, entender que a gente precisa estar afirmado na rocha, e o conhecimento em coaching, em programação neurolinguística, de ver que tudo aquilo que é bom e que você assim que você diretamente não está falando na palavra, se você consultar, você vai ver que é bíblico. Porque todo o processo de coaching, todo o processo de programação neurolinguística, ele está contido na palavra. São todos princípios feitos de uma maneira mais científica bíblicos. E uma maneira técnica que te auxilia, mas está tudo contextualizado com a palavra. Exatamente. Top, hein? Top, né? Desde que você pratica os princípios e deixa a palavra entrar realmente no seu dia a dia, no seu cotidiano, as coisas começam a acontecer de forma totalmente diferente, né? De forma sobrenatural. Que top, Com Léo. certeza, André. Muito e bom. quando eu fui esses dois, né, podcasts são frutos de uma ministração que eu fiz aqui no Prosperar, né? Prosperar Treinamentos, que a gente volta dia 16 de março, André. 16 de março. 16 de março? Uma quinta-feira, 16 de março. Calma, segura a emoção, que por enquanto você vai ficar ainda aqui só nos podcasts com a gente. E foi interessante que, assim, já é uma ferramenta que eu utilizo em coach executivo, em coach para líderes Perfeito. mesmo. E que depois foi assim, ok, se isso aqui é tão funcional, e é funcional, eu utilizo desde 2015, trabalho com Sim. líderes com essa ferramenta, isso tem que ter alguma contextualização bíblica, né? E aí eu peguei a ferramenta, e aí o Rema me auxiliou muito nisso, de assim, ok, vamos contextualizar agora. E foi muito legal que encaixou tudo, né? Todo esse processo que eu comentei sobre essa escalada, né, dessa empresa familiar que eu estava falando desde a fundação e desde a passagem de Jesus, você vai perceber que o conhecimento técnico, quando ele funciona, ele tem princípios bíblicos. Uau. Uau. Muito bom, Léo. Fez sentido para você que está aí? Se fez sentido, compartilhe com outras pessoas, líderes que precisam evoluir, principalmente aí dentro desse desenvolvimento de sair de resultados, desenvolver pessoas e chegar a ser um modelo de integridade. A Sandra comentou aqui, ó, que tarde gloriosa, realmente foi muito ensinamento aqui, entregue, liberado aqui. Eu tenho certeza, eu fui impactado aqui também com esse bate-papo, eu tenho certeza que você também, mas comenta aí se fez sentido para você, como o Léo gosta sempre de fazer essa pergunta. Léo, então nós já falamos aqui que nós vamos voltar no nosso treinamento presencial, Prosperar Podcast aqui no canal do YouTube, é uma extensão, certo? É um plus a mais aí do Prosperar Treinamentos Presencial, que nós vamos voltar aí dia 16 de março com treinamentos presenciais aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Então já fica aí esse convite para você, essa convocação. Em março nós vamos estar voltando aqui. Isso acontece na última quinta-feira do mês, mas em março acho que vai estar na metade ali, né? Mas depois, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, acontece aqui o treinamento presencial aqui no nosso templo sede, aqui no auditório principal, que foi maravilhoso aí o ano de 2022. Com bastante palestrantes, com bastante pessoas aqui entregando muita chave, muito ouro aí de conhecimento técnico e também conhecimento espiritual, né? Sobre Amém. Como colocar princípios bíblicos de conhecimento através do Rema, através da palavra, nos negócios e prosperar financeiramente de um módulo, de uma maneira sobrenatural. E esse é o ano do prosperar, né? Nós estamos em cima dessa palavra, né? O nosso líder espiritual, o apóstolo Eliezer Rodrigues, já nos entregou essa visão sobre esse ano. É o ano do prosperará, onde
você colocar as suas mãos, será próximo. Então, se você tem desejo no coração aí e está buscando empreender ou até mesmo aumentar o nível de cargo na sua empresa, comece a declarar essa palavra. Até mesmo você que é empresário nos seus negócios, declara sobre a sua vida um mover nesse ano da prosperidade, onde você colocar as suas mãos, prosperará, certamente prosperará. O que eu preciso fazer para que isso vire realidade, André? Relacionamento, buscar estar mais presente, comunhão e até aproveitar, né? A gente falar aqui dos nossos cultos, que existem aqui as reuniões presenciais que acontecem todo sábado, sábado sobrenatural, às 18 horas, tem no domingo também às 10 da manhã, e também o culto da família, domingo também a partir das 18 horas. Além disso, Léo, nós já estamos, a nossa visão está crescendo, cara. Tem ponto de pregação, igreja em Caçapava, Tremembé, Campos do Jordão, Pindamonhangaba e também Caraguatatuba. Olha o tamanho e quantas pessoas essa visão está atingindo aqui, não só na nossa região aqui também, e expandindo aqui para outros locais, né? Então faz muito sentido você fazer parte e se conectar a essa visão. É isso aí, grande André. Certo, Belo? Fez sentido para vocês? Fez sentido para você? Então compartilha e muito obrigado, André, por essa tarde maravilhosa aqui ao seu lado, viu? Eu fico com o André de manhã lá na empresa dele, agora vem à tarde, mas à noite você volta para sua casa. E muito obrigado por você que ficou aqui, que assistiu, que vai compartilhar esse conteúdo que fez sentido para você. Na semana que vem teremos um convidado especial. Quem será? O que será que vai acontecer? E aproveitar que o pessoal que está ao vivo aí, né, bastante dispositivos. Pessoal, faz um favor pra gente aqui agora. Se você vai entrar lá no teu dispositivo móvel aí, Prosperar_podcast. É o nosso Instagram aqui do Prosperar Podcast. E lá a gente vai estar subindo alguns cortes ali específicos das pessoas que já vieram aqui. Se você pesquisar também aqui no canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida sobre o Prosperar Podcast, tem vários episódios aqui de pessoas de vários ramos ali de empreendedorismo que vieram compartilhar e nos abrilhantar com a sua experiência de vida. Quero agradecer ao nosso líder, pastor Eliezer, Mama Georgia, o nosso líder também do Prosperar, Diogo e Thaís, que estava ao vivo aqui comentando e ajudando a gente aqui nessa live. Gabriel, com toda a sua excelência, cuidando da imagem, do som, da comunicação conosco aqui. Por isso que essa live está chegando de forma tão excelente para você, através desses slides também que você acompanhou. Tudo isso, gente, é feito ao vivo aqui na sala ao lado do nosso staff aqui. Então, Gabriel, gratidão aí pela sua vida e pela sua excelência. Léo, obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Ter compartilhado tanto conhecimento conosco. E até o próximo podcast Prosperar. Podcast daqui da Prosperar Treinamentos, direto do canal do YouTube da Verbo da Vida. Tchau, gente. Até a próxima. Gente. Até a próxima.